Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Continuamos juntos nesta proposta, meu caro ouvinte, de buscarmos o entendimento das palavras de Jesus, de seu Evangelho libertador, dessas orientações que nós vamos compreender cada vez de forma mais clara, utilizando-se das bases, das revelações dos espíritos superiores compondo a doutrina espírita. Nós estamos estudando o livro Em Torno do Mestre, cujo autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Vamos seguindo capítulo após capítulo. Você já percebeu que neste livro, nesta obra, não existe numeração dos capítulos. Então, somente pelos títulos nós vamos identificar onde nos encontramos na obra. Seguindo capítulo após capítulo, hoje vamos estudar o pecado e a atitude pecaminosa. É uma passagem do Evangelho de Mateus que Pedro de Camargo se utiliza para iniciar o capítulo. Abre aspas. Tendes ouvido o que foi dito, não adulterareis. Eu, porém, vos digo que todo o que põe seus olhos em uma mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, cujo título é Bem-aventurados os que têm puro coração, pecado por pensamentos, adultério. O item 5. Aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. E Allan Kardec vem nos trazer as elucidações. No item 6, a palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nesta passagem. Porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de seu Pai. Passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Por isso, então, meu caro ouvinte, que Pedro de Camargo colocou no título desse capítulo a atitude pecaminosa, que é mais abrangente e vem da intimidade de cada um de nós, onde a reforma íntima deve ser trabalhada. Não nos permitir aos pensamentos que nos levem a atos que não são coerentes com a nossa convicção e com a consciência.
E o item 7. Este princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se se apresentar oportunidade de satisfazer ao mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Num, o trabalho está feito, no outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, meu caro ouvinte, essa conexão com as ideias que podem representar o afastamento das nossas conexões, da nossa comunhão com o Evangelho de Jesus, as ideias do mal, elas podem sofrer modificações na medida em que realizamos esse esforço no sentido de progredir, de modo que a nossa intenção seja um trabalho onde nós vamos nos identificar e regozijarmos-nos com essa vitória sobre nós mesmos, em gradações cada vez mais amplas de libertação, com a responsabilidade dos nossos atos e dos próprios pensamentos. E Pedro de Camargo continua: a atitude pecaminosa e o pecado consumado são igualmente passíveis de condenação pela soberana justiça do céu. Há capacidade para o mal, como há capacidade para o bem. O estado pecaminoso está em curso na lei divina, ainda mesmo que, por esta ou aquela circunstância, não se objetive o pecado. A justiça da terra julga pelas aparências, a do céu julga segundo a reta equidade. Para o julgamento do mundo, é mister que o mal se concretize, para que exista e seja condenado. Para o juízo divino, que penetra o âmago dos corações, não é isso necessário. Ele constata o mal latente e o exprobra, desde logo. Exprobrar, meu caro ouvinte, significa não concordar. E assim se explicam as palavras de Jesus. É preciso que haja escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Vamos buscar as diretrizes libertadoras. Diretrizes libertadoras. Ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, o item 14. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra,
os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. E o item 15. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo é inútil cuidar de melhorar os homens, deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, onde já o mal foi banido, tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que, além disso, servem de habitação, de exílio e distância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Então, meu caro ouvinte, sendo característica das qualidades morais imperfeitas do homem que habita ainda o orbe terreno, nós mesmos receberemos, por consequência, as escolhas que realizamos, seja pela feira da ignorância, não sabendo as consequências, ou pela do mal, quando temos conhecimento de causa. O fato é que a experiência vai nos proporcionar um tédio no mal, um cansaço no erro, e na condição de escravos do vício, vamos pedir por socorro e libertação a Deus para que não nos encontremos mais nesses estados de penúria. Por isso que o escândalo é necessário, mas não é imprescindível, meu caro ouvinte. Ninguém é obrigado a fazer o mal, tal a característica dos mundos felizes. Vamos continuar raciocinando sobre o pecado e a atitude pecaminosa já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora dando continuidade ao nosso estudo de hoje, em que estamos abordando o capítulo O Pecado e a Atitude Pecaminosa. A obra você já conhece, é o livro Em Torno do Mestre, e o autor é Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos concebendo recursos do entendimento do Pentateuco kardeciano que está nos auxiliando da importância do recurso de purificação do próprio pensamento, do próprio coração, do olhar sem julgamento, da vontade de servir e de conter os próprios impulsos para não nos envolvermos com vícios, com apegos, com prejuízos morais que depois venham a suscitar escravização dos sentidos e, portanto, condição de conexão com o mal e afastamento de todo o bem que o Pai Celestial possa nos proporcionar junto de seus mensageiros. E Pedro de Camargo continua: sim,
É preciso que a maldade humana, oculta nos pélagos insondáveis do espírito, se manifeste, se mostre à luz do dia para que o delinquente se reconheça como tal e, suportando as consequências dolorosas do delito, se corrija e se converta. Então veja que a necessidade é que sejamos então exteriorizados a nossa intimidade para com as nossas atitudes, para que, observando as próprias atitudes e suas consequências, nós possamos ser capazes de fazer a distinção e discernir o bem do mal. Enquanto a sujidade permanece escondida, o homem se julga puro. Quando, porém, extravasa a lama pútrida que jazia camada no fundo de sua alma, ele desperta para a realidade e se reconhece pecador. É o que sucedeu com o mancebo, cuja paixão pelas riquezas mundanas Jesus tornou patente. Aqui trata-se daquele convite do homem rico que Jesus convidou para que ele o seguisse, que abandonasse tudo e buscasse os ensinamentos do Cristo. Mas como ele era muito rico e estava muito conectado com as necessidades das sensações humanas, ele adiou a sua conexão com o Pai Celestial, não seguindo a Jesus. Sendo a confissão da culpa o início da redenção, é preciso que haja escândalo, visto como o homem só se curva à evidência dos seus pecados quando estes se tornam ostensivos, não lhe sendo mais possível dissimulá-los. Então, é uma realidade de todos nós que habitamos o orbe terrestre como escola, em condição ainda de provas e expiações, buscando o seu progresso de realização e qualificação dos seus habitantes para um mundo regenerador, nós não poderemos ficar indefinidamente na ilusão de esconder as nossas necessidades espirituais, nos distraindo com o mundo. É necessário que as consequências da intimidade que acalentamos e sustentamos torne-se visível para nós mesmos. E então vamos reconsiderar. Que importa que o adultério não se haja consumado, se ele existe no coração? Que importa que o homem mau não haja tirado a vida a ninguém, se ele é homicida de pensamento, se alimenta ódio contra seu próximo e se regozija com as alheias desventuras? Então, a relevância do ensinamento do Cristo é justamente o que nós trazemos na intimidade. Essa condição vai ser determinante para as condições vibratórias de vida de espírito e, portanto, nas consequências do mundo espiritual. Quem diria que Judas seria capaz de vender a Jesus Cristo por 30 dinheiros, se não o mesmo Jesus, que sabia existir na alma cúpida daquele discípulo a avareza, a sede insaciável de ouro, que, no dizer de Paulo, é a raiz de todos os males? Nesse caso, disse-á, por que então Jesus chamou Judas para o apostolado? Justamente porque era preciso que o escândalo se verificasse, já em proveito da missão que Jesus vinha desempenhar na terra, já no próprio Judas, cuja redenção teve início precisamente após a prática daquele crime de traição. O tremendo remorso de que se viu possuído é o atestado certo do despertar de sua consciência, até ali mergulhada na embriaguez de bastardas paixões. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. O colégio do apostolado do Cristo era formado por pessoas normais, comuns, com todas as tendências, com todas as perspectivas, mas que Jesus envolveu para estabelecer o concurso de convivência
e demonstrar a comunhão da sua potencialidade para que a sua mensagem perdurasse para sempre entre nós. Noutro terreno menos grave, vemos Pedro, o apóstolo arrojado, cujo temperamento ardoroso tão bem se prestava a transmitir as mensagens do céu, negar 3 vezes o seu mestre, a despeito mesmo de haver sido por ele prevenido dessa prova, pela qual devia passar. A negação de Pedro foi a seu turno um escândalo, mas era preciso que assim sucedesse para que Pedro se acautelasse contra uma ralha de seu bondoso caráter. Jesus estava certo de que Pedro podia negá-lo, porém Pedro, a parte mais interessada no caso, ignorava que de tal fosse capaz. Após a consumação do ato pecaminoso, ficou-se conhecendo melhor. E, como é sabido, do conhecimento próprio depende a obra de nosso aperfeiçoamento. Pedro, no conceito de Jesus, era o mesmo antes e depois da negação. Esta falta, ou melhor, a capacidade de praticar ou incorrer em tal gênero de pecado, já Jesus havia descortinado no interior daquele apóstolo. De todos estes comentos, ressalta a grande e proveitosíssima lição de humildade que convém assinalar. Do exposto, é forçoso concluir que existe em todos nós grandes falhas de caráter, muitas e variadas capacidades de pecar. Esta convicção do que em realidade somos há de nos tornar mais benevolentes, menos descaridosos para com as quedas alheias. Veremos com olhos mais complacentes as vítimas do crime, e como acusadores da mulher adúltera, aos quais Jesus forçou reconhecer as culpas próprias, não nos sentiremos com ânimo de atirar-lhes a primeira pedra. Então é assim, meu caro ouvinte, quando nós aprendermos a nos enxergarmos melhor e reconhecer também a fragilidade que apresenta-se dentro de cada um de nós, nós vamos considerar com outros olhos as quedas alheias. Não teremos mais palavras de condenação, não teremos mais palavras para julgamentos e críticas, e tão somente seremos acolhedores, desenvolveremos a capacidade de abnegação e acolhimento, e vamos nos enxergar no lugar do outro, e assim não vamos proceder com a atitude de condenação. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurado, meu caro ouvinte, significa felizes, satisfeitos, realizados, com êxito nas suas propostas. E para ter puro coração, é necessário reconhecer a presença de Deus em tudo e em todos, como essência, como semente, como recurso despertador, porque todos somos criados à imagem e semelhança de Deus, com potenciais adormecidos. O criminoso mais hediondo que venhamos a conceber também pode ser recuperado. Então, nós só vamos acreditar no outro, na possibilidade do outro se melhorar, se também acreditarmos em nós mesmos, nas nossas possibilidades de crescimento e melhoria. Tudo começa dentro de cada um de nós, primeiramente, meu caro ouvinte. É assim que vamos realizar a transformação e a pureza de coração, para que possamos enxergar melhor o bem, para que possamos sentir melhor a presença dos mensageiros celestes em nossas vidas, a presença de Jesus constantemente querendo fazer cada vez mais forte esse horizonte de entendimento, de luz, de amor, do seu Evangelho em nossas vidas,
dentro de cada um de nós o nosso coração primeiramente, para que todos aqueles com quem viemos a conviver possamos assim proceder, sempre enxergando possibilidades, jamais nos permitindo a condenação, mas antes tolerando, convivendo, desenvolvendo a empatia, perdoando e aprendendo a amar hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.